Jornal da Manhã. Entrevista. Agora, 7h33, nosso contato nesse momento é com o secretário estadual de Desenvolvimento Social do governo Tarcísio, Gilberto Nascimento. Ele estará daqui a pouco em Sorocaba assinando a renovação de convênios do programa Viva Leite com 121 prefeituras, entre elas Sorocaba. Secretário, tudo bem com o senhor? Olha, essa é a segunda vez que o senhor ocupa a chefia da pasta de Desenvolvimento Social, também esteve à frente da secretaria durante o governo de Márcio França, também foi secretário de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. Um vasto currículo no quesito aí políticas públicas, né, secretário? Olha, já antecipamos aqui as nossas boas-vindas ao senhor aqui a Sorocaba. Gostaria que o senhor detalhasse para a gente sua agenda hoje aqui na cidade. Um bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui no Jornal da Manhã. Estar em Sorocaba é sempre uma alegria. Hoje estaremos na Facens, né, no Centro Universitário, fazendo a renovação aí desse convênio do Viva Leite, o maior programa de segurança alimentar para crianças do Brasil. Já é um programa de mais de 30 anos, o programa Viva Leite. A gente sabe a diferença que tem feito aí para as crianças, até porque esse leite entregue pelo governo do estado, ele vem enriquecido com vitamina A, D e ferro, né, para combater a anemia por deficiência de ferro aí para essas crianças na primeira infância. Hoje serão 121 municípios da região de Campinas, Piracicaba, Mogiana e Sorocaba, né, perfazendo aí um total de mais de 30 mil beneficiários que nós estaremos fazendo essa renovação. Tá certo. Olha, secretário, vamos falar um pouquinho a respeito de desenvolvimento social. Gostaria que o senhor detalhasse aqui pra gente qual que é a verba que a pasta conta hoje para fazer tantos programas, ações em todo o estado de São Paulo. Qual que é o maior projeto hoje do governador Tarcísio quando falamos em desenvolvimento social? O que ele pretende tanto fazer no governo dele para ajudar tanto as pessoas, né? Nós temos uma situação aí do Bom Prato, acredito que venham novas unidades aqui para Sorocaba. Gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais também a respeito desse assunto conosco. Então vamos lá. A nossa pasta tem um orçamento de 1 bilhão e 400 milhões de reais, um pouco mais que isso. Nós temos os programas de transferência de renda, então Vale Gás, todos os programas do Bolsa do Povo estão na nossa pasta. Então, grande parte disso, quase 1/3 da nossa secretaria, são programas de transferência de renda das mais variadas facetas aí. Nós temos também os programas de segurança alimentar, no caso o Bom Prato, como foi falado aqui. Sim, nós estamos com um estudo bem avançado para trazer uma nova modalidade de Bom Prato aqui para Sorocaba, que seria uma cozinha central, será uma cozinha central, porque nós já identificamos o espaço, nós fizemos já esse levantamento, sabemos da necessidade não só da cidade de Sorocaba, mas de toda a região, e essa cozinha central vai funcionar exatamente dessa forma. Será uma unidade do Bom Prato, porém sem o salão de refeições, apenas uma grande produção. E dali sairão as unidades móveis do Bom Prato, que nós poderemos atender não só Sorocaba, mas Iperó, Boituva, Porto Feliz, ou os municípios vizinhos também. Nós temos também todos os nossos programas e os nossos novos equipamentos, que a gente está nessa guerra aí contra a questão da drogadição e também das pessoas em situação de rua. Esse é o nosso maior desafio. Nós temos a certeza de que o trabalho maior é conseguir individualizar o tratamento. Veja que cada pessoa entra na droga ou chega na situação de rua por um determinado problema e como ela reage a esse problema ou esse enfrentamento. Ou ela se entrega e vai para uma fuga, e a fuga é o mundo das drogas, né? Ou ela se posiciona. Então, da mesma forma como que cada um entra de uma forma, de um jeito, por um caminho, nós temos também que entender que esse indivíduo vai sair com uma abordagem, com uma expectativa diferente. Então, nosso maior desafio é pegar uma máquina tão grande do Estado, né, e um problema tão grande no tecido da sociedade, e aí tratar isso com individualidade. Eu costumo dizer, e dar esse exemplo até para facilitar aqui os ouvintes da Jovem Pan, tal qual quando alguém chega e fala assim:
eu estou em depressão. Ninguém chega do nada, abre uma porta e fala, eu estou em depressão a partir de agora. Não, é um processo. É todo um histórico, é uma junção de problemas que leva a pessoa a estar nessa depressão. Da mesma forma, é com o tempo que ela vai sair disso. Então, a nossa abordagem no governo do estado, a gente tem modificado e evitando agora programas curtos, quando a gente fala na questão de drogadição, e sim levando a programas e atendimentos e acolhimento para perfazer um período de 2 anos, porque nós entendemos que é demorado sim, e a gente precisa ter tempo para buscar essa pessoa e reconstruí-la. Esse é o nosso desafio. Tá certo, olha, realmente é passo a passo, é tudo um processo, até porque a recuperação de cada pessoa que se encontra em dependência química é muito individual, então depende muito também de como as pessoas respondem a esse tipo de atendimento, tratamento, né, secretário? Olha, estamos aqui conversando com Gilberto Nascimento, secretário estadual do Desenvolvimento Social, e o governo do estado de São Paulo, falando um pouquinho ainda a respeito de questão de tratamento e atendimento a usuários de drogas, dependentes químicos. O governo do estado, ele celebrou isso no início do ano, convênio com a prefeitura de Sorocaba para a instalação do serviço de acolhimento terapêutico residencial, né, as casas terapêuticas. Aqui nós temos o prefeito Rodrigo Manga, ele que trabalha bastante nessa questão aí de recuperação a dependentes químicos, e ele esteve nesse encontro com o senhor celebrando esse convênio. Agora eu gostaria de ampliar essa pergunta para todo o estado, ainda comentando um pouquinho a respeito desse assunto, porque nós temos a situação da Cracolândia, né? E nós sabemos que hoje tem o chamado hub de atendimento e tratamento. Gostaria de saber se o senhor tem números para nos apresentar a respeito de atendimentos, já até porque isso nós conversamos recentemente aqui no nosso Jornal da Manhã com o vice-governador do estado, Felício Ramute, e ele, nessa oportunidade que nós conversamos com ele, ele acabou aqui celebrando, comemorando alguns números de atendimento, no qual as pessoas estavam muito procurando um hub para tentar retomar as rédeas da própria vida, porque quando se trata de dependência química é muito complicado, é um processo realmente que leva um pouco de tempo até a pessoa conseguir se recuperar. Como que está o atendimento, né? O trabalho do governo Tarcísio em relação à Cracolândia, e eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito então dessa celebração de convênio para casa terapêutica também aqui, quando tratamos aí de atendimento a dependentes químicos, secretário. Ótimo, então no Hub nós já fizemos a abordagem aí de mais de 10 mil pessoas, nós já fizemos a internação e tratamento somente da Secretaria de Desenvolvimento Social de 3 mil pessoas, um pouco mais de 3 mil pessoas. Então a gente está muito contente, porque por mais que a gente aborde aí essa diferença de números, a gente precisa entender que são pessoas que buscam ou que necessitam de um tratamento e aceitam um tratamento um pouco mais curto, outros aceitam e necessitam de um tratamento um pouco mais longo. Eu particularmente defendo sempre o mais longo, porque você evita um pouco essa recaída, senão a gente cria uma porta giratória. Mas claro, depende também da fase que a pessoa está, depende se a pessoa está aceitando. Então para a gente é uma relação diária, e como eu falei, a gente tem que fazer um trabalho personalizado, é um por um. O Hub, na verdade, é um serviço de portas abertas, o que não acontecia, então, uma novidade desse governo. Nós tínhamos lá o Cratod, mas ele vinha e passava por um levantamento, na verdade, na área da saúde. Então, se ele tinha realmente um caso drástico de saúde, aí sim ele era encaminhado para os hospitais, para as clínicas e depois para a internação. Agora, com o Hub, ele é portas abertas, tanto é que a gente tem recebido muita gente que tem vindo de outras cidades, chego com a família lá, algum membro da família, e fala: olha, eu preciso do tratamento, eu não tenho condições. E aí a gente tem dado um jeito para colocar essas pessoas nas comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas, elas estão espalhadas no estado todo. Nós iniciamos com 1.420, já estamos quase perto de 3 mil vagas, aí, um pouco mais de 3 mil vagas, na verdade, 3 mil e poucas vagas. Então a gente aumentou muito, por quê? Porque teve muita procura. E aí a gente tem enfrentado isso de uma maneira diferente, em dois pontos.
Então, eu vou falar primeiro desse ponto do enfrentamento mais direto, que a gente tem, por exemplo, essa celebração que nós fizemos com o prefeito Manga. Nós conversamos bastante com ele que já passou por isso, tem uma história maravilhosa de recuperação, e aí nós fizemos a assinatura desse conveniamento das nossas casas terapêuticas. Veja, não é uma casa só, são 4 fases que as pessoas passam durante 3 casas. Então, a primeira 30 dias, que é a fase acolher, depois a gente tem a segunda fase, que é a fase prevenir, que é 60 dias, depois a gente tem mais 6 meses numa terceira casa, onde a gente vai reconstruindo essa pessoa, buscando auxiliá-la para o mercado de trabalho. E aí eu quero aproveitar aqui, eu sei que tem muitos empresários que ouvem o Jornal da Manhã, então pedir também para a gente dividir um pouco essa luta. Porque se nós no estado temos um equipamento e que a gente vai ter aí, e as pessoas já passaram por uma fase de tratamento e depois estarão há 6 meses com refeição, com abrigamento, nosso pedido é: você mande o seu trainee nos procurar na verdade o CRAS ou a prefeitura daqui da cidade de Sorocaba, exatamente para ver se alguns daqueles podem fazer parte da sua empresa, podem ser treinados e tem o jeito para trabalhar contigo. Então aqui também é um pedido, porque não adianta também a gente fazer todo um trabalho, uma recuperação, mas na ponta ele vai ter que ter, lá na frente, ele quer o quê? Autonomia. E a gente não vai ter autonomia se ele não tiver renda. A gente não vai ter renda se ele não tiver um emprego. Então, nós, Estado, precisamos sim dos empresários, precisamos da sociedade, porque não é uma responsabilidade e uma culpa do Estado. É a nossa sociedade que está desregulada e nós estamos juntos perdendo essa guerra contra as drogas. Então fica aqui também esse pedido. Então, voltando a esse conveniamento que foi feito com o prefeito Manga, ele depende aí de 4 casas, então as 3 primeiras e mais a sede para o atendimento, que vai perfazer aí 2 anos. A gente já identificou aqui uma região específica, agora a gente está nessa fase de contratação e adaptação dessas casas. Eu não me lembro agora o nome do bairro, senão poderia te passar aqui sem problemas, mas depois eu posso passar para a produção. Esse é um ponto do que nós estamos agindo. E também uma inovação tem sido o nosso espaço Prevenir, que é também um espaço, uma casa, onde nós recebemos aí famílias daqueles que identificaram ou que tem uma suspeita que tem alguém usando drogas dentro de casa. Veja bem, quando a pessoa quebra o vínculo com a sua família, usa drogas de uma certa forma, começa a ficar violento, rouba as coisas de casa, chega uma hora que a família não aguenta mais. A gente conhece essa história. E aí quebra esse vínculo. Entre quebrar esse vínculo e chegar numa situação de cracolândia ou de cenas abertas de uso, ela demora em média 2 anos para chegar lá na ponta, no fundo do poço. Então a gente tem com esse levantamento, a gente começou a entender que é mais inteligente, mais barato e mais correto que o Estado dê suporte também a essas famílias. Então, dando suporte a essas famílias, a gente começa a recuperar de uma maneira mais rápida, mais fácil, mais barata também, porque vai estar no ambiente da casa deles, mas a gente precisa dar esse atendimento. Então, esse Espaço Prevenir, ele está pronto para atender em cada unidade ao menos 200 famílias que identificaram e que não sabem como reagir. Eu sempre dou esse exemplo. Se fosse em casa, eu ia pegar o meu menino mais velho e falar assim: olha, eu vou te dar uma chinelada, porque você está abusando. Eu não sei o que você está usando, você está chegando de madrugada, olho vermelho. Saiba que agora as drogas sintéticas não deixam nem o olho vermelho, nem a pupila dilatada. Então é mais difícil da gente identificar. E talvez eu estivesse errando nessa abordagem e talvez estivesse deixando ele mais longe, ou seja, afundando ele mais no mundo das drogas. Isso é corriqueiro e acontece com as famílias. E é por isso que nós temos o Espaço Prevenir no estado, já temos 4 unidades e pretendemos expandir, claro, na região de Sorocaba aqui, a gente quer trazer também esse equipamento. Bacana mesmo esse projeto, o Espaço Prevenir, então, esperamos que venha logo aqui para a região de Sorocaba, porque quanto mais nós tivermos políticas públicas de combate às drogas e também, no caso de atendimento e acolhimento a essas pessoas, esses dependentes químicos, melhor para toda a nossa sociedade, como o senhor bem colocou, a importância também do empresariado fazer parte dessa luta, né, no combate aí às drogas, porque, querendo ou não,
há todo um tratamento, há todo um investimento para que essas pessoas se recuperem, retomem as rédeas da vida delas, que nem nós colocamos há pouco, mas o que falta às vezes, secretário, é também que essas pessoas consigam se reinserir exatamente na sociedade, né, para que elas tenham essa independência e consigam trazer uma qualidade maior de vida a elas. Outro ponto que eu gostaria aqui de comentar com o senhor, que gostaria de ouvir da parte do governo do estado, então do governo Tarcísio, aqui ontem foi inclusive capa de diversos jornais, secretário, que o número de moradores de rua cresceu 10 vezes na última década, isso em todo o Brasil. Vamos deixar claro, um número muito triste, né? Diga-se de passagem, recentemente foi anunciado pelo governo Lula a regulamentação da Lei Padre Júlio Lancelotti e também R$1 bilhão de investimentos na população de rua aqui no estado. A pasta do senhor tem feito o rastreio da população de rua hoje. Como que está esse atendimento, né, às pessoas então moradoras de rua? Sim, veja bem, a própria política de nacional, ela preconiza que essa é uma ponta que fica muito relacionada às ações dos municípios. Porém, nós no estado, o governador Tarcísio nos autorizou a superar um pouco isso, porque se a gente está vendo que os municípios também não estão dando conta, veja, hoje, infelizmente, a gente encontra pessoas em situação de rua que se acostumaram. E a gente tem mostrado isso e dito isso, que quando a gente cria esses equipamentos para tratar a questão de drogadição, principalmente de pessoas que estão há mais de 4, 5 anos nas ruas, a gente percebe que é mais fácil tirar a droga deles do que tirar a rua deles. Eles não querem sair da rua. Muitas pessoas que vão para a rua não querem voltar para casa ou não querem ir para nenhuma casa de acolhimento, é isso? Isso. Na verdade, assim, já se acostumaram de uma tal forma. Porque quando elas vão para uma situação de rua, boa parte delas entra no mundo das drogas e aí chega nas ruas. Uma boa parte a gente sabe sim que foi a questão da pandemia, o pessoal perdeu o aluguel, perdeu a capacidade financeira. Nós temos também, e aí isso é um tanto quanto assustador, nós temos um número crescente cada vez mais de estrangeiros, né, em situação de rua. Veja o caso do grande número de afegãos chegando, número grande de angolanos chegando. Nós tivemos aí, a imprensa toda deu, semana passada, um grupo de mais de 150 vietnamitas chegaram no aeroporto de Guarulhos. Claro que muitos deles buscando o sonho americano, saem de seus países, passam no Brasil e querem ir para lá, mas acabam depois não conseguindo fazer essa segunda perna, ficam no Brasil, ficam em São Paulo, em Guarulhos, e aí vão se espalhando. E a gente tem sim buscado aumentar o valor para o repasse dos municípios. Esse é um dos pontos. O outro ponto é: o estado não vai ficar parado. Nós abrimos também serviços estadualizados de abrigamento, então para vagas de famílias, porque essa é uma diferenciação que o estado tem feito junto aos municípios, abrindo essas vagas de família, porque por ser estado, a gente consegue organizar melhor a questão de escola para essas crianças, de profissionalização para essas mulheres, de trabalho e profissionalização também para esses homens. Então, como a nossa rede é um pouco maior, ela é um pouco mais ampla, a gente consegue aí extrapolar, obviamente, a divisão entre os municípios e fazer isso de forma estadualizada. Nós temos sim alguns setores da sociedade que buscam mão de obra. Então, o pessoal do Citrosuco, por exemplo, dessas empresas de sucos, elas têm essa necessidade. As empresas, as indústrias de papel e celulose têm necessidade também de mão de obra. Então a gente tem feito esses encaminhamentos através aí de uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, buscado esse perfil de família, levado para o nosso abrigamento. Lá a gente faz uma ação psicossocial, de acompanhamento com mulheres, crianças, e a gente tem passado isso para o desenvolvimento econômico para conseguir dar um ciclo para eles voltarem a serem produtivos e terem aí seus lares. Agora, uma política pública que não é somente do desenvolvimento social, a gente também tem as necessidades, por exemplo, de moradia. A gente tem um déficit de moradia. O governador do estado tem se empenhado cada vez mais para aumentar o número de moradias no estado. Nós temos, por exemplo, um dos nossos programas entre moradia e o desenvolvimento social, por exemplo, é um programa muito interessante. Eu quero aproveitar aqui esse momento para trazer isso,
para o conhecimento das pessoas, que é o programa Vida Longa. O programa Vida Longa são condomínios para idosos que já não têm mais familiares, ou se tem, estão sofrendo casos de violência. E aí a gente tem transferido eles e dado aí essa possibilidade de moradia num condomínio. Então, são várias políticas públicas para a gente combater isso. Tá certo. Olha, conversamos aqui no Jornal da Manhã com o secretário de Desenvolvimento Social do Estado, Gilberto Nascimento, ele que assina hoje, daqui a pouquinho, às 9 da manhã, aqui na cidade, a renovação de convênios do programa Viva Leite com 120 prefeituras, entre elas está aqui Sorocaba. O evento da assinatura do programa acontece na Facens. O senhor deve, claro, se reunir com lideranças da região aqui na nossa cidade. Secretário Gilberto Nascimento, olha, desejamos um ótimo trabalho para o senhor e, claro, nós sabemos a importância da pasta que o senhor comanda, que é o desenvolvimento social, pensando em todos por uma qualidade de vida melhor. Então, fica aqui o nosso respeito ao trabalho do senhor, que venha sempre, claro, evoluindo em todos os âmbitos da nossa sociedade, para que a gente sempre consiga construir um país melhor, um estado melhor para se viver, que é o estado de São Paulo. Bom dia para o senhor, viu, secretário? Eu que quero agradecer a oportunidade de estar. Olha, justo no finalzinho nós perdemos o nosso contato aqui com o nosso Gilberto Nascimento, secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, que estará daqui a pouquinho, como avisei, às 9 horas da manhã em Sorocaba, agora às 7 horas e 55 minutos. Nós agradecemos novamente. Vamos para um café? É isso? Trânsito agora com Marco